E o nosso bate-papo de hoje será com Fabiano Baldasso. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua participação em nosso canal, dizer que é uma honra para nós ter a tua presença aqui e saber um pouquinho da tua história com o clube, com a história do Internacional, que eu acho que é bastante gratificante para nós, se inteirar um pouco mais disso, né? Baldasso, conta para nós o que te fez escolher o Internacional. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. A camisa 12 faz parte da história do Internacional, de momentos importantes do Inter, o seu envolvimento que eu conheço muito bem desde lá atrás, desde muito cedo, desde a sua concepção. Então para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, porque a camisa 12 é um dos orgulhos que eu tenho do Internacional. Deixa eu dizer assim, a minha concepção como colorado, ela tem algumas características interessantes. Meu pai, muito colorado, obviamente a principal influência é dele. Só que quando eu nasci, nós imediatamente fomos morar no Rio de Janeiro. Então os primeiros anos da minha infância nós morávamos no Rio de Janeiro. Então só quando eu tinha 10 anos de idade é que nós voltamos para o Rio Grande do Sul, lá no início da década de 80. E a partir dali eu me lembro das primeiras referências como colorado. Como por exemplo o Grenal os 2 Grenais com 5 gols do Geraldão, Rubem Paz, que talvez tenha sido meu primeiro ídolo, ainda como guri e começando a torcer de verdade para o Inter. E o mais interessante é que um dia nós morávamos no Rio de Janeiro, nos meus primeiros anos da infância. E um dia eu estava conversando com meu pai, faz uns 2 anos isso. E meu pai disse o seguinte: tu sabia que a gente estava no Inter e Fluminense da semifinal do Brasileiro de 75? Tu tinha 2 anos, tu estava no meu colo. E eu, tu tá de sacanagem comigo, né, pai? E ele falou, não, eu vou dizer mais. Tu estava comigo no Maracanã, no Grenal do Chico Espina, o primeiro jogo da decisão de 79. Eu disse, pai, se tu tivesse me dizendo que eu era adotado, o choque não seria tão grande como tu me contar só agora, com 40 anos de idade, que eu estava nesses jogos tão importantes da história do Inter. Então o Inter fez parte da minha vida sempre. No momento em que eu virei um jornalista esportivo com a necessidade e obrigação da isenção lá atrás, durante 20 anos da minha carreira, eu peguei a minha paixão e eu reservei ela num canto, porque eu não podia mais viver essa paixão por conta da minha ação profissional. Obviamente, um dia isso ia explodir de novo, né? Como explodiu há cerca de 2 anos, quando eu revelei meu time e passei a torcer de novo pro meu time. Isso conta pra gente, então, pegando um segmento nessa tua história, como que era pra ti ter que defender o Grêmio, falar do Grêmio, muitas vezes ter que tomar a frente nas entrevistas como um torcedor gremista? Assim, nós somos, como profissionais, eu sempre assumi uma postura como profissional de imprensa de ser um cara muito epidérmico, muito sanguíneo. Essa é a minha característica como homem de opinião e sempre foi na minha carreira de jornalista. Obviamente nós vivemos no estado e eu fiz durante muito tempo parte de um programa que combatia São Paulo e Rio de Janeiro com as coisas do Rio Grande do Sul. E se eu defendesse só o Internacional, as pessoas iam perceber, né? Então eu tinha que defender o Grêmio também. Sabe que algumas pessoas me criticam por isso. Tem gente que até pega vídeos da internet e mostra eu defendendo o Grêmio. Eu digo o seguinte, vocês têm que me criticar pelos meus defeitos, não pelas minhas virtudes, né? Eu justamente abandonei tudo isso, encontrei uma maneira de abandonar tudo isso para poder proteger só o nosso time. Então não me critiquem, me elogiem por isso, né? Então é isso, hoje graças a Deus eu posso defender só o meu clube do coração. Tu acredita que depois que tu revelou novamente o teu time do coração, tu teve mais saldos positivos ou negativos com a repercussão? Não, com a repercussão foram ótimos, com o time foi um horror, porque eu sou um pé frio, né? Porque depois que eu revelei meu time, desandou tudo. Mas tudo bem, isso pode parecer ruim, mas como eu abracei a causa do Internacional nesse momento ruim, um dia as pessoas vão lembrar também, ó, na ruim ele estava lá. Na ruim ele estava lá. Foi um movimento que eu fiz pessoal, porque eu queria voltar a torcer para o meu time, eu já tinha 20 anos de carreira. Só que profissionalmente eu tinha que pensar quais seriam os reflexos, afinal de contas eu tenho uma carreira. Eu sou um comunicador que vive disso e eu tinha que saber e entender o que aconteceria comigo.
havia um risco, por mais que eu planejasse, havia um risco. Eu estaria abraçando a causa, porque quando eu me revelei colorado, as pessoas pensavam assim, esse jornalista aí vai revelar o time que ele torce e vai continuar fazendo a mesma coisa. As pessoas não imaginavam que eu revelaria o meu time para torcer pelo meu time, para defender o meu time como eu fiz. E isso surpreendeu muita gente. E eu acho que, de alguma forma, o lado colorado me abraçou nessa ideia, e o lado gremista, que é uma coisa que eu pensava assim, 50% do Estado, será que vai deixar de me acompanhar? Não deixaram. Continuam me acompanhando para me xingar, para me, mas continuam me acompanhando. Ou seja, continua sendo um público que eu tenho. Mas eu hoje sou um comunicador que defende a causa do meu time, defende a causa do Internacional. Isso é a minha realização pessoal e é também a minha ação profissional, que por conta da audiência que eu tenho, especialmente entre os colorados, em todas as redes sociais, eu tenho patrocinadores, esses patrocinadores me pagam e eu vivo disso. E eu consegui ser um jornalista independente graças à torcida do Internacional. Um dos vídeos mais polêmicos que tu postou depois que tu assumiu ser colorado era aquele com a camisa dizendo que time grande não cai. Depois que o Internacional caiu para a Série B, como tu se sentiu quando tu começou a rever aquele vídeo? Tu sabe que esse vídeo as pessoas se enganam, as pessoas acham que eu gravei aquilo ali no Campeonato Brasileiro, que nós caímos, para dizer que a gente não ia cair. Aquele vídeo eu gravei em abril de 2016. Eu gravei durante o Campeonato Gaúcho, no dia que eu revelei na Rádio Atlântida que eu era colorado, numa brincadeira que eu fiz com o Edu, da 001 da internet. Então, assim, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Eu fiz aquela brincadeira, que dei o azar tremendo de depois o Internacional cair. Só que, assim, esse vídeo quando eu fiz, e quando ele foi para o WhatsApp, ele foi compartilhado durante 6 meses. Esse vídeo foi compartilhado por colorados de todas as formas. E depois que o Inter começou a pindaíba, começou o problema, esse vídeo começou a ser compartilhado por gremistas de todas as formas. No dia que o Inter caiu, esse vídeo teve em tudo que é lugar. Então, assim, é claro que foi ruim porque o Internacional caiu e eu sim tinha a impressão que o Internacional, eu acho que todos os colorados imaginavam que o Inter jamais ia cair para a segunda divisão. Mas como repercussão, cara, quanto mais falarem de mim, melhor, não tem problema nenhum. Tu como profissional, acompanhando o Internacional dentro do jornal, tu acredita que em algum momento, pela pior das hipóteses que a gente viveu, o Internacional iria viver a fase que vem vivendo, mesmo depois da tão temida década de 90? Aí é que tá. Se fosse na década de 90, era plausível. Porque na década de 90 o Internacional era um clube que tinha uma péssima organização. Na década de 90 os nossos guris da base circulavam entre ratos e baratas. Na década de 90 seria aceitável. Não depois de o Internacional se reconstituir como clube, passar a ter 100 mil sócios e ter um orçamento anual de 300 milhões de reais. Diante desta situação, era inconcebível que o Internacional caísse. A incompetência, ela foi tão grande, mas tão grande, para superar a estrutura que o clube tinha, para mesmo assim cair para a segunda divisão. Por isso que nós não imaginávamos isso. Tudo que nós construímos nos últimos 20 anos, davam uma base para que tu pudesse errar. O Inter ter caído aqui, sabe aquela história do avião que cai, que as pessoas, os especialistas dizem o seguinte, não basta um problema só para o avião cair, tem que acontecer 15 problemas ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu com o Inter para o Inter cair. Tentaram tão forte, mas tentaram de tantas formas, fizeram tanta coisa errada, que conseguiram derrubar o Inter para a segunda divisão. Baldasso, lá em 2016, quando tu revelaste teu clube do coração era o Internacional, teve uma repercussão enorme, como tu mesmo disse, né? E quais que foram os pontos positivos e os negativos que tu tirou desse aprendizado? Eu acho que como eu tinha estabelecido os riscos e tinha entendido mais ou menos os riscos, eu não tive decepções em relação a ter revelado meu time, a não ser o time, né? Que acabou indo tão mal depois disso. Mas em relação à minha ação como comunicador, eu mais ou menos imaginava o que iria acontecer. Eu tinha a pretensão, eu sempre achei o seguinte, eu sempre achei que o Internacional tinha representantes inferiores aos representantes do Grêmio no mundo da comunicação. Eu achei isso desde que eu era criança, eu achava isso. Sim. E eu pensei, eu quero ter a pretensão de ser um comunicador representante do meu clube. Uhum. E, obviamente, isso não se faz
em um estalo de dedos. Obviamente a torcida do Internacional teria que entender dessa forma. A torcida, eu não ia obrigar ninguém a fazer isso. E isso aconteceu, graças a Deus. É óbvio que tem gente que não gosta de mim, tem colorado que não gosta de mim, isso faz parte. Mas graças a Deus, pela repercussão que eu tenho, isso aconteceu. Os colorados abraçaram a minha causa no momento difícil do clube. Eu procurei trazer alento, procurei mostrar um Internacional, trazer informação, ser um canal de informação para os colorados em meio a um universo que puxa muito mais para o outro lado do que para o nosso lado. Então eu procurei ser um canal de comunicação com a torcida do Inter nesse sentido. É obviamente que eu fiquei muito mais visado, que eu me tornei muito mais vidraça depois disso. E eu sou muito batido pelo outro lado hoje. Mas eu já estava acostumado com isso, porque eu entendo muito bem como funciona essa rejeição por conta do futebol. Ela é superficial e faz parte. O cara me xinga na internet, mas no outro dia vai lá e tira foto comigo na rua. Então, para mim, não tem problema. Então, eu acho que aconteceu mais ou menos como eu imaginava, a não ser os resultados de campo do Internacional, que foram muito ruins. Sim. E falando um pouco da tua carreira, como é que veio essa vontade de ser jornalista? Foi uma vontade, foi um instinto, foi alguém que tu admirava? Como é que foi assim o princípio da carreira, a vocação? Tu sabe que tem uma coisa muito louca em relação ao jornalismo esportivo, a ser jornalista de futebol. Eu gostava de jornalismo, eu cursava jornalismo na faculdade, e eu gostava muito de futebol, gostava muito do Inter, torcia muito e tal. Só que eu nunca tinha associado as duas coisas. Eu queria ser um jornalista, mas eu pensava em outras coisas, crítico, musical, jornalista de política e tal. Aí em determinado momento surgiu um estágio na Rádio Gaúcha, para eu fazer lá em 96, faz 22 anos. E quando eu entrei na redação pela primeira vez, me caiu a ficha. Caramba, como é que eu nunca uni essa minha paixão pelo jornalismo e essa minha paixão pelo futebol para fazer jornalismo esportivo? E ali eu me achei. E comecei a trabalhar com isso. E durante 20 anos eu galguei todas as funções possíveis, tirando de narrador de futebol, que eu não tenho talento para isso, mas de produtor, estagiário, repórter, apresentador, rádio, TV, jornal, galguei em tudo. Nos 20 anos até eu me revelar colorado, quando aí sim mudou a minha carreira, porque ela deixou de estar nos veículos tradicionais de comunicação e passou a estar num universo novo, que era o universo da internet, que eu procurei desbravar, porque no Rio Grande do Sul ainda as pessoas não ocupavam isso profissionalmente e acho que de alguma forma eu fui inovador nisso, porque hoje eu vivo disso e no Brasil é raro um jornalista viver das suas ações nas redes sociais. Baldasso, estamos chegando a mais um 4 de abril, mais um aniversário do Internacional. Ao longo de todos esses anos, tivemos vários profissionais que se destacaram dentro do clube, dentro da história. Mas para ti, qual foi o maior ídolo do Internacional até hoje? O maior jogador, para mim, né? O maior jogador da história do Inter, o maior ídolo que eu tenho como colorado, que está tatuado na minha pele, é o Fernandão. E eu não sei se eu admitiria tatuar outro nome na minha pele do Internacional que não fosse ele, porque ele é maior do que todos. Ele talvez não tenha sido o melhor jogador da história do Internacional. Talvez não é. O melhor jogador da história do Inter é o Falcão. Mas o maior jogador da história do Inter, o homem que representou os principais momentos da história do clube e que faz parte da minha idolatria completa como um semideus colorado, é o Fernandão. Eu acho o Fernandão num nível de idolatria e importância no Internacional, degraus acima de quem venha depois. No caso, Falcão, o próprio D'Alessandro, que é um dos maiores ídolos da história do Inter também. Mas, para mim, Fernandão está num outro degrau, outro patamar. Aproveitando, então, a palavra da D'Alessandro, como tu vê a postura do D'Alessandro dentro e fora do campo? Tu acredita que após a aposentadoria, que futuramente, né, a gente sabe que a gente tem esse risco, é presencial nas nossas vidas, tu acredita que o D'Alessandro pode seguir a carreira dentro do Internacional? Quem sabe até um treinador futuramente? Eu não só acredito, como não tenho nenhuma dúvida que o D'Alessandro vai ter uma carreira posterior a de jogador de futebol dentro do Internacional, seja de técnico, seja de gerente, ou seja de qualquer coisa. A vida do D'Alessandro passou a estar diretamente ligada à vida do Internacional. Não tenho dúvida disso. A ligação dele com o Inter é muito significativa, o envolvimento dele com o Inter é muito significativo. Eu não tenho dúvida que veremos e teremos o D'Alessandro de várias formas diferentes ainda nos próximos anos, além de jogador de futebol, que no ano que vem ele encerra a participação. Baldasso, gostaríamos de agradecer a tua presença hoje conosco e queríamos que tu desse um recado para o torcedor colorado. O que tu espera dessa nova trajetória que o Internacional
vai participar no novo Campeonato Brasileiro. Tu acredita que seja um novo espírito, tu espera um novo espírito do time do Inter? Não, o recado que eu deixo para a torcida do Inter é o seguinte: eu acho que esse ainda é um momento de transição na história do Inter, de recuperação de várias coisas, não só dentro do campo como fora dele também. E eu acho que a torcida do Internacional deu uma demonstração inacreditável nos últimos 2 anos de envolvimento e paixão pelo clube. E de forma resignada não abandonou o Internacional. Isso eu percebi em todos os cantos do país. O torcedor colorado abraçou a causa nos piores momentos do clube, especialmente uma geração que é a geração de vocês, não a minha, que sou um pouco mais velhinho, a geração de vocês que não estava acostumada com derrotas. A geração de vocês só venceu. E vocês também entenderam que era o momento de abraçar a causa do Internacional. Então o recado que eu deixo para todos os colorados que estão assistindo é o seguinte: estamos saindo do pior momento da nossa história. E que fique como lição que estarmos unidos em qualquer momento é, acima de tudo, determinante para que a gente volte a ganhar os nossos títulos. Muito obrigada, Baldasso. De nada, foi um prazer. Fala, Nação Colorada! O nosso bate-papo de hoje foi com uma grande referência do jornalismo esportivo, Fabiano Baldasso. Confere lá, youtube.com/Camisa12TV.